Começou. Agora que estão todos informados que estamos gravando, então fiquem à vontade. Eu vou começar explicando, eu coloquei ali umas orientações sobre etiqueta e sobre como estar nos momentos síncronos. Então, vocês não são obrigados a estar nesses momentos síncronos, os momentos que nós estamos juntos, mas eles são úteis, como eu falei para vocês antes de estar gravando, para que a gente consiga interagir melhor, já que a gente está tendo que interagir à distância e numa realidade um tanto quanto diferente do que a gente estava acostumado. Eu sempre vou esperar aqueles 10 minutos, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que lembrar. Por isso que eu preciso da cola, né? Senão eu não lembro. A presença de vocês e as notas vão vir de todas as atividades feitas, de todas as atividades realizadas. Então, o que eu preciso é que vocês acompanhem, o conteúdo, vejam na hora ou depois, e façam as atividades. Daí que vem a nota de vocês. Na primeira parte, eu considerei quem fez a atividade. Ô, Schaefer, não tem outra foto para te colocar, não? Bom dia, prof. Tô atrasado? Acordou agora? Olha a voz. Acordei. Tudo bem, Ana Júlia, não tem problema. Gostou da foto, prof? Não, achei... Ah. Homem Pateta, esse mesmo, conheço já. Homem Pateta é muito malvado, até eu sou mais boazinha que ele. Tá, mas falando sério, então, até ali a primeira parte, quem fez as atividades foi considerado nota, por isso que quase todos vocês têm nota 2. De quem tá aqui, todo mundo tem nota 2. Tirou 10 nos 20%. A partir de agora, eu vou avaliar de acordo com o esforço. A gente já se conhece há algum tempo, eu sei quando vocês estão fazendo um trabalho matado e quando vocês estão se esforçando. Então, vamos primar pelo bom andamento. Vocês já sabem, a gente já trabalhou junto, vocês sabem que eu vou passar bastante atividade, mas não vai mais ter castigo, tá, Ketne? Fica tranquila. E falando nisso, vocês se livraram com essa história de atividade remota, vocês se livraram daquela atividade dos textos, que não vai dar mais para fazer. Puxa, que pena, que triste. Acho que todos vocês ficaram tristes agora. Mas o nosso conteúdo vai ser sobre história da arte, nesse fim de primeiro semestre, e nós vamos começar com pré-história, que são os vídeos e os conteúdos que estão lá. Os vídeos são material obrigatório. O restante é material complementar. Se vocês quiserem saber mais, se aprofundar, são materiais extras. Geralmente é um material que a leitura demanda 2, 3 minutos, ou algum material, um mapa mental, que a leitura também demanda um pouco de tempo, mas não é nada extenso também, tá, pessoal? Porque eu sei que vocês têm as demais disciplinas. Sobre tudo entendido até agora? Alguma dúvida? Não? Nine? De boa, prof. De boa? Tá bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou se tiver muita gente querendo falar ao mesmo tempo, a gente usa aquela prática do inscrito no chat, que daí a gente vai pela ordem dali, tá? Mas, a princípio, a gente acaba não falando todo mundo junto durante os períodos de gravação de aula, né? Só quando a gente está conversando. Eu sempre vou dar no início e no final da aula um tempinho sem gravação, que é para a gente conversar, para a gente falar bobagem, para a gente contar do dia a dia, para a gente explicar, para a gente mexer um com o outro, para a gente poder interagir de forma mais privada, tá? Então, nosso conteúdo de hoje é pré-história e arte. O que vocês sabem sobre a arte na pré-história? O que é a pré-história, para começo de conversa? O que é o período que a gente chama de pré-história? Ó, que tá gravando, eu vou mandar para o Prof. Marcos depois, hein? Brincadeira, gente, fica só entre a gente. Pré-história é... Ai, prof. Fala o que vier na cabeça.
Pré-história é o tempo lá que a gente ainda não... Acho que era antes do Homo erectus, eu acho. Eu acho que a Quando a gente ainda era pré-história nômade. Isso, os homens da caverna, que a gente estava falando, fala, Ana. antes da invenção da escrita. A gente considera a pré-história, em termos formais, antes da invenção da escrita. Como alguns autores vão considerar pré-história um termo preconceituoso, porque é como se não fizesse parte da nossa história, antes da história. Então, eles vão chamar antes os povos, a história dos povos ágrafos, se eu não me engano. Mas o que o Moisés e a Kathleen falaram não está incorreto, também está correto. Quando a gente pensa em pré-história, eu pedi para vocês falarem o que viesse na cabeça, porque o que a gente lembra? Homem das cavernas, roupa de pele, tacape de pedra, que mais? Arco e flecha, dinossauros, provavelmente não existiu interação entre os homens e os dinossauros, mas nos desenhos animados tem, né? Mas não existiu na verdade. Mas então a gente relaciona com os primeiros momentos da humanidade, as primeiras descobertas do homem. Para a arte não foi diferente. Foi o início do contato do homem, do desenvolvimento, os desenhos nas cavernas, exatamente, Kathleen, muito bem colocado. Então, essas primeiras práticas artísticas são as práticas de arte na pré-história. Quais vão ser essas práticas? Nas pinturas, vem o que a Kathleen falou, as pinturas nas cavernas. Existem duas teorias prováveis do porquê das pinturas nas cavernas, tá? Uma das possibilidades é de que as pinturas nas cavernas sejam por conta que as pinturas nas cavernas sejam para registro do dia a dia, ou para contar para pessoas como eles eram nômades, como o Moisés falou, deixava ali o registro para deixar alguma coisa, não tinha escrita, para deixar alguma coisa de dica para quem vinha depois. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade fosse que viesse da necessidade do homem de interagir com o mundo e de contar sua própria história. Pode ser também. E a terceira possibilidade, que é a mais difundida, a terceira teoria mais difundida, é que teria ligação com a religiosidade, com o misticismo. Então, vocês vão perceber em um dos vídeos que tem a imagem de animais, de bisão, e depois no material que vai ser postado hoje à tarde, vai ter imagens de bisão, de cervos ou veados, como vocês conhecerem o animal, e de flechas. Por quê? Porque a teoria diz que o homem das cavernas acreditava que, representando as flechas, a caçada ali, eles conseguiam aprender, segurar antes o espírito do animal. Então, eles garantiam, de um modo espiritual, o sucesso da caçada. Pensem, se eles são nômades, eles dependem da caçada e da coleta, eles não produzem ainda, né, gente? Então, se a caçada for mal sucedida, o que acontece? Fica com fome. Se ficar com fome por muito tempo, o que acontece? Cri-cri. Minha vez. Morre! Exato, morre. Então, por questão de sobrevivência, a caçada ser bem sucedida. Essa é uma das razões. Por que a gente tem também a necessidade de se registrar? Da onde que vem só a necessidade de registrar, de colocar sua presença no mundo, de dizer que existe? Outra forma de pintura muito famosa, que vocês também vão ver no material que eu vou postar à tarde, e quem tiver o livro, não, o livro tem só as pinturas dos animais. Mas são várias mãos colocadas numa parede, com a tinta atirada, com uma espécie de canudo. As tintas vinham de produtos naturais, né, então de carvão, de seiva de árvore, etc. São cores como preto, ocre, que é um vermelho parecido com um tijolo, assim, um vermelho mais para o laranja do tijolo. Então, nesse sentido, a mão seria se colocar, olha, eu existo, eu passei por aqui.
aqui está a minha marca. Esse também seria o sentido das pinturas. Além disso, o homem desenvolve as esculturas. O principal das esculturas vão ser as Vênus. As Vênus, na teoria, são representações de uma divindade feminina, da mãe natureza ou de alguma outra divindade. Uma das teorias é que eles tiraram o desenho da própria pedra. Mas também se coloca que o desenho, quando vocês forem ver as imagens, tem um dos materiais complementares, são fotos de diversas Vênus. Percebam que, em geral, elas têm os seios avantajados, têm um grande abdômen e o quadril bem largo mesmo. Ela seria uma mulher ultra obesa no nosso período, na nossa sociedade contemporânea. Por quê? Para aqueles povos, teoricamente, acredita-se que eles perceberam que mulheres com quadris mais largos, com seios, tinham mais facilidade na hora do parto, que os seios mais fartos, teoricamente, teriam mais facilidade de amamentar, que é só teoria, né, gente, não acontece bem assim. Mas, então, essa divindade representava a fertilidade, porque é a mulher que dá a luz, então, a fertilidade. Em períodos posteriores, quando o homem já está instalado, quando o homem já deixa de ser nômade, já descobre a agricultura, a pecuária, ele também descobre a cerâmica e começa a usar a arte com um objetivo mais utilitário. Então, eles vão ter vasos, urnas funerárias, ferramentas para coleta de alguma coisa, tudo isso vem desse período. No Brasil, nesse período, vocês precisam lembrar da cerâmica marajoara, que é uma cerâmica amazônica, que vem desse período e que é usada até hoje, que tem inclusive é uma forte fonte de renda baseada no turismo, porque ela é uma lembrança muito usada. Quem vai visitar o norte muitas vezes traz de lá. Existem polos no norte de produção de cerâmica marajoara, mas as cerâmicas antigas, elas vão ter esse significado utilitário. Se vocês lembrarem, alguns de vocês que possam lembrar, no passado a gente fez algumas questões do Enem, numa delas tinha uma urna funerária. Aquilo é um exemplo de cerâmica pré-histórica, que poderia ser uma cerâmica marajoara, que é para guardar os restos das pessoas. Começam também outros tipos de arte também ligadas a rituais, mas ligadas aos rituais das pessoas também. Olha, ele falou do homem pateta, olha agora o que vai falar, né, Marco? Ligado a aprender o espírito da pessoa, para que a pessoa, quando a pessoa morre, então, alguns talismãs para que o espírito dela fique sempre com a comunidade. E, posteriormente, povos que a gente chama de primitivos, porque se desenvolveram diferente da sociedade europeia, urnas, inclusive, que são ligadas ao contexto religioso de aprender espíritos de inimigos, né, ou de proteger as comunidades. Na música, o homem descobre que começa a imitar os sons que os rodeiam. Então, o primeiro instrumento, pense em um instrumento mais básico do homem. Eu vou dar um tempo para vocês, enquanto eu vou ligar a luz para ver se melhora a luminosidade, para vocês pensarem. O primeiro instrumento que o homem, até hoje, é o instrumento com que o homem nasce. Primeira coisa que ele aprende a usar. Vídeo, cadê a lanterna? Achei, filho, obrigada. Ó, o Didi mandou um abraço, disse que tudo ele nessa casa, inclusive, tem que achar a lanterna para a mãe dele. Eu escutei de fundo, obrigado. Sim, vocês acham que eu sei onde é que tem alguma coisa nessa casa? É tudo Didi que trabalha. Vamos ver se melhora, né? Prof, como é que era a pergunta? É do primeiro instrumento? Qual é o primeiro instrumento que é violão? A flauta não é o primeiro, mas é também. Qual é o primeiro instrumento, pessoal, com que a gente nasce? Primeiro instrumento do homem. Primeira coisa que ele tem que fazer som na vida. Eu estou ouvindo vocês.
Puxa o cara. Eu acho que é o tambor. A boca, a Tambor. voz, a As assovio. mãos. Mas é que não é um instrumento. Mas o nenê já nasce chorando. Mas a voz é um instrumento, prof? Qual é o instrumento do cantor? Verdade, né? Foi refutado. Mas viu, eu gosto quando vocês participam, senão fico só eu dando palestrinha aqui. Mina palestrinha não, né? Ninguém merece. Então, primeiro instrumento é a voz, daí alguém falou assobio ali, quem é que falou assobio? Alguém falou assobio. Então, Kailane, assovio é importante porque ele começa a imitar os sons da natureza. Por exemplo, ele começa a imitar os passarinhos, ele começa a imitar quando cai um objeto, quando cai uma fruta pesada no chão, e daí começa a surgir. Daí disso ele começa a desenvolver outras coisas para imitar, e começa a desenvolver outras coisas para imitar, e me perdi, fui anotar aqui que o Diogo estava na aula, e me perdi. E daí surgem os primeiros instrumentos, por exemplo, dessa imitação das frutas caindo, das coisas batendo, vem os tambores. A flauta de osso, faltou postar 2 imagens de 2 páginas de livro sobre história da música, que eu vou postar agora, logo depois do fim da aula. A flauta de osso era uma flauta de osso de passarinho, ela é muito pequenininha, e daí a gente percebe que apesar de eles não terem a escrita, eles tinham técnicas avançadas, porque eles conseguem trabalhar com material muito frágil, muito pequeno, mas eles imitam o som dos passarinhos, do próprio passarinho, né, depois que eles se alimentaram, daí o osso vira instrumento, e do vento passando por portas, por espaços estreitos, por pedaços de madeira oco, que faz aquele som de assovio. E assim ele vai criando os primeiros instrumentos. O violão, acho que não vai ter nessa época, mas vai ter provavelmente dali a alguns séculos o alaúde. Os instrumentos de corda, os primeiros, vocês sabem de onde que vem? Da Índia? Pode ser, de que país eu não sei, mas vocês sabem do que eles eram feitos? Eu formulei mal a pergunta, agora foi tu que me deu um touché, Moisés. Formulei bem mal a pergunta. Do que eram feitos os primeiros instrumentos de corda? Devia ser de couro, provavelmente. Partes de animais, né? Até hoje, por exemplo, o arco de violino é feito de crina de cavalo. Pode ser usado, teoricamente, pode ser usado até nojento, tá, gente? Quem tem nojinho, desliga o som agora. Mas até intestino de animais, em algumas teorias dizem que eram usados. E até para pele, então os restos dos animais que não era comida era usado para isso. Além disso, tinha a arquitetura. A arquitetura é importante de lembrar também. A arquitetura vai trazer construções religiosas também. Construções menores e construções maiores, como Stonehenge. O nome bem certinho, a prof de vocês é de música, e o nome bem certinho está lá nos vídeos. Eu não vou mentir para vocês, senão vou falar errado ainda. E daí não quero confundi-los. Então, o principal que vocês têm que lembrar é a pré-história é o período das descobertas. Uma das principais teorias é de que eram ligadas aos rituais, e daí ou da representação de si no mundo e do mundo ao redor. E daí tudo vai se desenvolver a partir dessa representação. Então, da representação do mundo ao redor e de si mesmo, sai uma parte das pinturas, sai a música, sai o teatro com as primeiras manifestações de emoção e de imitação que se imagina que tenha surgido lá. Dos rituais do místico sai escultura, pintura, o que se imagina das primeiras representações de dança, que também seriam ligadas a culto. Esse é o principal que vocês têm que lembrar. Esse é o tema da nossa primeira aula. Dúvidas, comentários, colocações? Lembra vocês esquecer rapidinho? Tá de boa? Estão tão quietinhos.
Quando tu tá batendo na mesa e falando vira, vira, a professora reclama. Quando tá quietos também reclama, né, Moisés? Olha. Meu Deus, nem lembrava disso mais, prof. Não se decide mais o que quer na vida. Saudade de incomodar na aula, prof. Olha, se eu soubesse que ia acontecer tudo isso, eu nem reclamava, Moisés. Nem brigava tanto. Essas mentiras que brigava assim. Prof, eu acho que é bom você não falar isso, porque quando voltar às aulas... Olha, tomara que essa vacina chegue logo. Seguinte, me diga uma coisa. A minha ideia, eu tenho duas ideias de atividade para esse conteúdo. Uma delas é um questionário, eu monto questionário, vocês respondem, sai na hora se vocês acertaram ou não ali, ele é o sistema mesmo calcula e pronto. A outra seria que vocês pensassem um instrumento e uma pintura, pensassem duas, depois de assistir os vídeos, pensassem duas manifestações artísticas das 4 que nós trabalhamos. Pintura, música, dança e teatro. Então, escolher duas e me mandar baseados no que tem de material sobre a pré-história. O que vocês preferem fazer? Um voto para questionário. Ah, questionário, né, prof? 2 Mais votos direto. 3 votos para questionário. Questionário, prof. Alguém não quer fazer questionário? Isso, votem no chat, é mais fácil. Enquanto isso, vou encher meu chá. Ok. Então, questionário será. Acho que nem precisa mais votação. O que nós podemos... Não, muita confusão, deixa para a próxima aula. Na próxima aula. Dá para a gente votar sempre avaliação assim em aula ou vocês preferem que eu faça... O que o Spot está fazendo aqui? Oi, Spot, tu tá aí? Entrou na sala errada, cabeça? E pode ser sempre votação assim durante a aula ou vocês querem que eu mande a enquete antes? Pode ser durante a aula, prof. É mais fácil, né? Tá bem. Então, respondido está. Não temos dúvidas? Ok. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo Siga, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Segue normal. Tranquilo, Spati, eu imaginei. Imaginamos. Pode ser pelo Siga, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Vou mandar um oi para o Spati. Ah, agora ele já saiu. Agora acho que eu consigo concluir o meu raciocínio. Normal, como a gente fazia antes. Se eu demorar para responder, pessoal, agora com esse período de quarentena, estamos todos com a rotina alterada, né? Então, tem dias que a gente vai dormir às 11, tem dias que vai dormir meia-noite, tem dias que às 9 a pessoa já não está mais dando conta. Então, numa dessas, se eu não responder na hora, podem mandar que a hora que eu ver eu respondo, mesmo sistema que a gente trabalhava antes, tá bem? O que mais? Deixa eu abrir aqui as orientações de vocês para ver se faltou falar alguma coisa. Que vocês são lindos e que eu estou com saudade, vocês já sabem, isso não é novidade. Eu também tô com muita saudade, prof.
Só pode, né, uma prof querida, amada dessas? É verdade, prof. Lindo, maravilhoso, achada, né? perfeito. Oi? E achada, né? É, mas tem que ser mesmo. Quando é, tem que ser. Aproveitar para elogiar vocês, eu ia falar, uma das orientações que eu tinha, que eu não precisei dar, foi de que durante a aula e as gravações fechasse o áudio e a câmera, né? Todos vocês se comportaram muito bem, como esperado, né? Vocês vão ver lá nas orientações que eu coloco que era isso que eu esperava de vocês mesmos. E eu conheço meus alunos, eu sei que eu tenho os melhores alunos do mundo, apesar dos vira-vira e das batidas na classe. De preferência, pessoal, principalmente por conta dessas possibilidades de invasão, etc., para que não atrapalhe a aula, a gente tentem usar o e-mail institucional. Eu vi que a maioria de vocês uma boa parte de vocês já estava quando eu entrei, né? Eu vou sempre entrar uns 5 minutinhos antes, e daí a gente conversa um pouco, vai conversando enquanto espera todo mundo chegar. Se todo mundo chegar até 10h30, começamos 10h30, mas tem 10 minutos de tolerância, caso tenha algum problema. Certinho? Ó, vou desligar a gravação. Vou desligar a gravação. Muito obrigada pela aula de hoje, orgulhinhos da prof.